O Código Eleitoral de 1965 estabelece, entre outros pontos, a organização, as competências e os procedimentos da Justiça Eleitoral. 2. As normas do Código Eleitoral são aplicáveis exclusivamente aos partidos políticos e seus filiados. 3. O Código Eleitoral visa assegurar a validade, a liberdade e a autenticidade do voto, além da organização das eleições. 4. O Código Eleitoral é responsável por regular também os processos eleitorais municipais e estaduais. 5. As normas do Código Eleitoral podem ser alteradas por decisão exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. 6. A Justiça Eleitoral é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais. 7. Os Tribunais Regionais Eleitorais têm competência sobre todos os processos eleitorais no território nacional. 8. O Tribunal Superior Eleitoral possui jurisdição nacional e é a instância máxima da Justiça Eleitoral. 9. A competência para regulamentar normas de alistamento eleitoral é exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral. 10. Os juízes eleitorais e as juntas eleitorais são instâncias de primeira e segunda instância, respectivamente. 11. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é composto por 7 ministros. 12. O TSE é responsável pelo julgamento dos recursos contra as decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais, TREs. 13. O presidente do TSE é eleito por voto direto dos eleitores. 14. Os ministros do TSE são indicados pelo Congresso Nacional. 15. O TSE possui a competência de regulamentar e instruir os procedimentos do processo eleitoral. 16. Cada unidade da federação possui um tribunal regional eleitoral. 17. Os TREs têm a competência de organizar e supervisionar o alistamento de eleitores em seu respectivo estado. 18. Os membros dos TREs são indicados exclusivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. 19. Os TREs possuem competência para julgar recursos contra decisões dos juízes eleitorais. 20. O TRE de cada estado pode exercer suas atividades em todo o território nacional. 21. Os juízes eleitorais têm como competência a supervisão do processo eleitoral nos municípios. 22. As juntas eleitorais são compostas por cidadãos e têm como função apurar os resultados das eleições. 23. Os juízes eleitorais são nomeados diretamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. 24. A composição das juntas eleitorais inclui, necessariamente, representantes dos partidos políticos. 25. A função dos juízes eleitorais inclui a organização das sessões eleitorais em suas áreas de atuação. 26. O alistamento eleitoral é obrigatório para todos os brasileiros maiores de 16 anos. 27. Os brasileiros naturalizados também têm direito ao alistamento eleitoral. 28. O alistamento eleitoral não é permitido para analfabetos. 29. Os eleitores podem ter seu alistamento cancelado por decisão judicial. 30. O alistamento eleitoral é um requisito obrigatório para que o cidadão possa votar nas eleições. 31. A qualificação eleitoral consiste na análise das condições que tornam o cidadão apto a votar. 32. A inscrição eleitoral pode ser cancelada por falecimento do eleitor. 33. O cancelamento do título eleitoral impede o eleitor de participar em futuras eleições até a regularização. 34. Os eleitores com mais de 70 anos não podem ter sua inscrição eleitoral cancelada. 35. A exclusão do eleitorado ocorre apenas por morte ou sentença judicial condenatória. 36. O candidato deve ser filiado a um partido político no momento do registro de sua candidatura. 37. É permitido a um candidato registrar-se em mais de um partido político ao mesmo tempo. 38. A convenção partidária deve ser realizada com a presença de, pelo menos, 1/3 dos filiados do partido. 39. O prazo para o registro de candidatos é de até 20 dias antes da eleição. 40. As coligações podem ser formadas apenas por partidos que já se uniram anteriormente. 41. O candidato ao cargo de vereador deve ter pelo menos 18 anos no dia da eleição. 42. É permitido ao candidato utilizar publicidade em bens públicos durante a campanha eleitoral. 43. A propaganda eleitoral deve ser feita de forma gratuita pelos meios de comunicação. 44. Os partidos políticos não precisam comunicar ao TSE sobre as coligações feitas. 45. O Tribunal Superior Eleitoral,
TSE, pode determinar a realização de auditorias nas eleições. 46. O sistema eletrônico de votação deve assegurar a transparência e a segurança dos votos. 47. A totalização dos votos pode ser feita manualmente, sem o uso de sistema eletrônico. 48. O registro de candidatura deve ser feito no cartório eleitoral da zona onde o candidato reside. 49. O candidato que tiver sua candidatura indeferida pode recorrer da decisão ao TSE. 50. O prazo para a realização de convenções partidárias é definido apenas pelo partido. 51. As convenções partidárias devem ser registradas em ata e apresentadas ao cartório eleitoral. 52. A propaganda eleitoral paga é ilimitada, desde que seja informada a Justiça Eleitoral. 53. A eleição pode ser realizada em 2 turnos, caso nenhum candidato obtenha a maioria absoluta. 54. O uso de recursos do fundo partidário é permitido para campanhas eleitorais. 55. A apresentação de propostas de governo não é obrigatória para os candidatos. 56. O TSE é responsável por normatizar a realização das eleições no Brasil. 57. O voto é considerado nulo apenas quando não se pode identificar a vontade do eleitor. 58. O sigilo do voto é garantido pela legislação eleitoral. 59. O eleitor pode ser identificado no momento da votação se assim solicitar. 60. A lei proíbe o uso de dados pessoais dos eleitores para fins de campanha. 61. Candidatos podem ser eleitos em eleições não diretas. 62. O processo de votação deve ser realizado em locais previamente determinados pela Justiça Eleitoral. 63. O TSE não pode alterar os prazos estabelecidos para o registro de candidaturas. 64. É vedada a realização de propaganda eleitoral em templos religiosos. 65. A legislação permite a utilização de carro de som sem restrições durante a campanha eleitoral. 66. A Lei nº 9.096 de 1995 permite que o eleitor filiado a um partido ingresse em outro partido sem a necessidade de comunicar sua desfiliação anterior. 67. O prazo mínimo para que um eleitor possa se candidatar por um partido é de 6 meses de filiação antes da eleição. 68. Filiação a mais de um partido ao mesmo tempo é permitida para cargos de liderança política. 69. Para a criação de um novo partido político, é necessário obter o apoio de eleitores em pelo menos 1/3 das unidades da federação. 70. A lei exige que o estatuto partidário seja aprovado apenas pelo partido interessado, sem necessidade de aprovação judicial. 71. O partido político é responsável pela exclusão de filiados que desrespeitem as normas estatutárias. 72. É vedado aos partidos políticos a organização interna de diretórios regionais ou estaduais. 73. A Justiça Eleitoral deve ser informada sobre o número de filiados de cada partido até a 2ª semana de abril de cada ano. 74. É permitido ao partido político filiar estrangeiros residentes no Brasil. 75. Para que o eleitor possa se filiar a um partido, é necessário que ele possua domicílio eleitoral no país. 76. A filiação partidária pode ser automática para membros de instituições públicas que pretendam ingressar na política. 77. Um eleitor pode pedir sua desfiliação a qualquer momento, desde que informe oficialmente ao partido. 78. Os partidos políticos são proibidos de receber contribuições de pessoas físicas para financiamento de campanhas. 79. Os partidos têm autonomia para criar regras internas desde que não contrariem a legislação vigente. 80. O registro do estatuto partidário deve ser feito exclusivamente em cartório. 81. O alistamento eleitoral é obrigatório para todos os cidadãos brasileiros maiores de 18 anos, com exceções específicas. 82. Brasileiros naturalizados têm o alistamento eleitoral como facultativo, independentemente da idade. 83. A transferência de domicílio eleitoral exige a comprovação de residência mínima de 3 meses no novo domicílio. 84. A transferência de domicílio eleitoral só pode ser solicitada uma vez durante o período de 1 ano. 85. Eleitores que desejarem transferir o domicílio eleitoral precisam estar em dia com a Justiça Eleitoral. 86. A segunda via do título eleitoral pode ser solicitada a qualquer tempo, sem limite de prazo.
87. A segunda via do título eleitoral deve ser solicitada no domicílio eleitoral do requerente. 88. O título eleitoral é um documento obrigatório para o exercício do voto em qualquer eleição. 89. O título eleitoral pode ser substituído por documento oficial com foto no momento da votação. 90. O acesso às informações do cadastro eleitoral é permitido a terceiros mediante autorização judicial. 91. Eleitores podem solicitar informações pessoais do cadastro eleitoral mediante pedido formal. 92. As informações cadastrais de eleitores estão disponíveis ao público geral para consulta. 93. A restrição dos direitos políticos ocorre, entre outros casos, por condenação criminal transitada em julgado. 94. Eleitores com restrição de direitos políticos não podem exercer o direito ao voto. 95. A revisão do eleitorado é um procedimento destinado a garantir a regularidade do cadastro eleitoral. 96. A revisão do eleitorado ocorre apenas em municípios com mais de 200 mil habitantes. 97. A revisão do eleitorado pode ser solicitada pelo Tribunal Regional Eleitoral quando houver suspeita de irregularidade. 98. O processo de alistamento eleitoral pode ser realizado apenas de forma presencial nos cartórios eleitorais. 99. O alistamento eleitoral pode ser feito de forma online, desde que o eleitor preencha os requisitos necessários. 100. A transferência de domicílio eleitoral é permitida apenas durante 6 meses que antecedem as eleições. 101. A transferência de domicílio eleitoral é permitida desde que o eleitor esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral. 102. Eleitores em situação irregular podem solicitar a segunda via do título eleitoral. 103. A segunda via do título eleitoral pode ser solicitada até 10 dias antes da eleição. 104. O título eleitoral é exigido obrigatoriamente para o exercício do voto, sem exceções. 105. A Justiça Eleitoral permite o acesso a informações cadastrais do eleitor mediante requerimento formal. 106. A revisão do eleitorado é um procedimento realizado exclusivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. 107. A revisão do eleitorado visa atualizar o cadastro de eleitores e garantir sua regularidade. 108. O cadastro eleitoral pode ser atualizado a qualquer momento pelo eleitor, sem prazo estabelecido. 109. A revisão do eleitorado é feita periodicamente, conforme determinação da Justiça Eleitoral. 110. A transferência de domicílio eleitoral pode ser solicitada a qualquer tempo. 111. A transferência de domicílio eleitoral requer comprovante de residência atualizado do eleitor. 112. O alistamento eleitoral é permitido apenas para cidadãos com mais de 21 anos. 113. A segunda via do título eleitoral é solicitada no domicílio eleitoral do eleitor, salvo em casos excepcionais. 110. A transferência de domicílio eleitoral pode ser solicitada a qualquer tempo. 111. A transferência de domicílio eleitoral requer comprovante de residência atualizado do eleitor. 112. O alistamento eleitoral é permitido apenas para cidadãos com mais de 21 anos. 113. A segunda via do título eleitoral é solicitada no domicílio eleitoral do eleitor, salvo em casos excepcionais. 114. A Justiça Eleitoral não permite o acesso de eleitores a informações sobre seu próprio cadastro. 115. A Justiça Eleitoral realiza o procedimento de revisão do eleitorado para verificar a validade das inscrições. 116. O título eleitoral é documento dispensável para o exercício do voto em todas as circunstâncias. 117. A revisão do eleitorado pode incluir a exclusão de eleitores com registro irregular. 118. Eleitores com restrição de direitos políticos podem exercer o voto, desde que estejam registrados no cadastro. 119. Eleitores condenados com perda de direitos políticos têm restrição ao acesso ao cadastro eleitoral. 120. A transferência de domicílio eleitoral é feita automaticamente, sem necessidade de solicitação formal.